tarde, estamos aqui hoje, eu e minha best, Gabriela Droguet e eu, Ah, Chemas, para fazer um bate-papo bem intimista sobre casamentos, mulher moderna. Casamento ainda é um bom negócio para mulheres, então vamos começar aqui falando das nossas experiências próprias, do que a gente observa, né? De tudo que já ouvi de todas as mulheres que acompanham. Minha best também, né? Então vou as passar aí a marcas, palavra. tantas confissões nessas Muitas tatuagens, meu Deus. confissões e observações, né? E aí, minha best, o que é que você diria hoje, celibatária, há 4 anos? Casamento é um bom negócio para mulheres? Amo. Primeiro, deixa eu falar que eu amo quando é só a gente também. Ai, a É gente isso, se diverte, sabe? tão intimista. Tão intimista que é sobre isso que esse podcast nasceu, da gente poder falar maluquice da gente. Exato. Casamento, eu celibatária há 4 anos. Best, Hum, eu não acho um bom negócio para a mulher. Não acho. ok, Assim, todas as vantagens que até hoje eu observo são vantagens que não são vantagens de uma relação romântica, são vantagens de um conforto capitalista. Vamos ser assim? ok. Vamos partir dessa frase. E primeiro, vamos dar contexto então para a galera, certo? Eu vou falar qual é a minha situação, você vai falar qual é a sua situação, Pronto, certo? Gente, fechou. para quem me acompanha aqui, deve já saber um pouco. Eu fui casada 2 vezes, né? Tenho, como não, continuei casada 2 vezes, tenho a minha percepção de que vivo melhor separada do que casada, o que é uma frase que ressoa aí na minha análise. Como é que a pessoa gosta de ser separada? E eu venho dizendo isso. Eu percebi ao longo da minha experiência e de tudo que eu observo ao meu redor, minhas pacientes, minhas amigas, que eu de fato não gosto da estrutura de casamentos, principalmente do que a gente imagina que seja um casamento tradicional. Gabriela vai falar aí, daqui a pouco eu vou dizer quais são os problemas que eu vejo num Vamos casamento lá. tradicional. Eu também, como Lin, já fui casada 2 vezes, também separada. Meu primeiro casamento, eu tive uma filha. No segundo casamento, não tive filhos, foi um casamento mais curto, vamos dizer assim. É... E é isso. Depois que eu me separei pela segunda vez, eu fiquei tão desiludida. Assim, voltei para o mercado, né? Saí com pessoas, cumpri todo o protocolo, transei, beijei, curti, mas eu vi que realmente essa ideia do casamento, para mim, é muito esforço para pouco resultado. Que é uma frase que a Olha, gente sempre. nossa frase. Nossa, é muito esforço para pouco resultado. E Pois. igual a você, minha amiga, os momentos sem relacionamento, para mim, foram os momentos mais em paz, como estou agora. Olha, vamos lá, eu vou até falar disso, né? Porque assim, a gente vive uma situação diferente nesse sentido de que Gabriela também escolheu aí celibato total, né? Já tem uns anos que Sim, ela tá vamos lá. nessa. Depois a gente pode mergulhar um pouquinho nesse lugar. Nisso, que é outra coisa, né? Mas assim, eu sinto que a minha questão, claro que a gente sabe que tem um monte de questões. Hoje a gente vem pensando também, né, que nos relacionamentos, de uma forma geral, as mulheres andam também se queixando do que é oferecido nas relações. Mas eu sinto que eu sim gostei muito ao longo da minha vida de namorar, mas eu não gostei de casar, né? E Qual é a isso, diferença, Best, para vamos você, lá, assim? Me vamos fala aí. lá. Né? Eu tenho duas questões grandes atualmente que eu penso que valem para quase todos os casamentos que eu vejo, que são, primeiro de tudo, independente da questão de gênero, eu acho que casamento é um grande corta-tesão, é um grande corta-romance. Então, assim, isso é uma coisa que vai na contramão do que venderam pra gente, porque a ideia é você casar e ser feliz para sempre. O A ideia é príncipe você feliz encontrar para sempre. para sempre. A ideia é você encontrar o amor da sua vida e aí depois que vocês casam é que o romance vai ser lindo e maravilhoso. E na verdade, o que eu vejo, o que eu observo e que eu senti em todas as minhas relações é que a rotina, mesmo em relações legais, com pessoas legais envolvidas, a rotina
é muito maçante e esvazia muito o romance de um casal. E aí, claro que eu vou daqui dizer de um lugar também, né, de analista, de pensar, né, por que a rotina também faria isso, mesmo com casais que se dão bem, que não estão chateados um com o outro, que não estão com raiva e tal, porque de fato, gente, o apaixonamento e o amor, eles dependem de uma certa falta. E não Isso. tem nada que tire mais a falta do que a convivência exaustiva com alguém 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. E essa fantasia que a gente tem de que quando a gente casa, a gente tem que fazer tudo com a pessoa e dividir tudo com a pessoa e realizar todos os planos da vida da gente com a pessoa. E isso é extremamente desgastante para a ideia de algum Ó, chega, fiquei sem ar. romance e algum tesão, né? Então, isso é uma questão, certo? Então, de cara, eu já entendo que mesmo os casais que eu observo que são bem legais, assim, que a gente diz assim, que são raros, aqueles que se dão muito bem, então, mesmo assim, a rotina é muito do mesmo. Eu já falei dessa frase também do meu analista, né? Algumas vezes que ele disse, quando a gente vive junto com alguém, a gente ouve o Ruído. ruído do outro. Né? A gente não precisava ouvir o ruído do outro, até porque a paixão e o amor e a fantasia romântica são sobre o que a gente idealiza do outro. Quando a gente enxerga o outro nu e cru na cara da gente o tempo inteiro, com a tampa do vaso levantada na hora que a gente senta de madrugada e cai no buraco da latrina, eu juro pra você que essa é uma das maiores raivas que eu tenho de morar com homem. Aí eu É nem cair sei no onde buraco da tá. latrina. Cair de madrugada no escuro no banheiro e, puf, esquecer, tá meio dormindo ainda, cair no diabo do buraco da latrina. Ai, Então, essa é uma boa metáfora eu pra tô gente pensar. visualizando, eu não queria estar visualizando. Eu preciso dizer que eu não cheguei nunca a bater com a bunda na água, mas eu caí Meu no Deus. buraco, né? Ai, minha besta. E É, olha, e o mijo no chão? Não vamos falar de o banheiro. mijo no chão é bem assim, né? Não Umas vamos regras falar de básicas. banheiro. É Vamos, isso. Não vamos porque falar de banheiro, não casamento vamos. se fala que dá certo porque cada um tem seu banheiro, seu quarto. No mínimo, eu acho. Então, depois a gente vai pensar nisso aí também, né? Um Exato. outro formato. Mas, assim, a outra coisa, óbvio, né, que eu sei que é o que está mesmo desgastando a nossa geração, é que, Sim. claro, que as mulheres estão sobrecarregadas, né? Então, quando a gente vem dizendo casamento não é um bom negócio para mulheres, é porque mulheres acabam cuidando de homens adultos como se fossem filhos, dos filhos da casa e trabalhando e dividindo as contas ou muitas vezes pagando mais do que os caras na vida. Na E aí verdade, a elas estão com gente raiva. morfou para um novo personagem, que é o pai, né? A gente vira pai e mãe desse Tudo, adulto. tudo, Acabou. né? Tanto das crianças quanto dos Quanto dos maridos. E aí, adultos, exato. é. E dos E nossos aí não tem pais tesão. também, não se esqueça. Não tem tesão que sobreviva a isso, não tem admiração que sobreviva a Agora isso, sim, né? Beth, vamos lá. Ó, eu acho que o grande erro tá na forma como a gente enxerga as relações. Tipo assim, paixão é uma delícia. Quem não ama, Uhum. né? Viver uma paixão. Paixão é uma delícia. O problema é que a gente quer pegar a paixão e enfiar dentro de casa. A gente pode ter a nossa casa, a nossa individualidade, a nossa rotina e viver uma paixão. E aí, se você começa realmente a desmistificar sabe, esmiuçar esse negócio, você vai ver que casamentos eram o quê? Arranjos comerciais. Sim, Que vez ou outra acontecia uma coisa boa. Essa coisa exato, de se casar com aquele amor da sua vida fantasia vendida para a mulher tolerar o tipo de abuso que é o casamento. Quer dizer, exato, era, né? Que estamos tentando mudar essa realidade. Porque por exato, melhor que fosse o casamento, se você pega até a geração anterior nossa, todas as nossas mães e avós vivem em função do cara. Ainda é a gente que está tentando quebrar isso para os nossos filhos poderem viver do outro mundo. Essa que é exato. a lógica. Então, entender o que é o casamento. O casamento é um arranjo comercial. Beleza? Beleza. Como é que esse arranjo comercial funciona de uma maneira que eu consiga manter uma mulher submissa ali? Porque se mulher pensar e falar, é rebelde demais. Queima ela na fogueira.
Como é que eu mantenho ela ali? Não, vamos pegar todas essas meninas, todas essas gerações e dizer que o único objetivo da vida delas é achar um bom marido e que esse bom marido vai fazer com que a vida delas seja incrível. O que é uma vida Exato, até incrível? porque vamos Uma pensar casa que. incrível. Preste atenção. E vamos pensar, repare, que adaptaram a ideia, né? Porque antes, para a mulher, era vendida a ideia que ela tinha que ter um bom marido para ela se sustentar, porque era ele que sustentava ela. Não, mas é Aí, aí que como a eu gente vou começou a chegar. trabalhar, mas a gente começou a trabalhar e agora, né, nas últimas décadas, a conversa era você tem que arranjar alguém que vai te fazer muito feliz, porque é o casamento que vai te fazer muito feliz, mesmo que Aí você que trabalhe. caímos na cilada da paixão. Porque a partir do Isso. momento que a gente começou a trabalhar, a gente percebeu que a gente não precisava casar. A maioria das mulheres Mais foram ou virando. menos. Não, mas repare, mais ou menos, porque ainda existe a fantasia. Existe a Exato. fantasia, ainda existe a questão de você, de fato, ter coragem de botar a cara no mundo, porque a gente sabe que você enfrentar o mundo enquanto mulher é muito difícil. Sim. Mas o que eu quero dizer é que a modernidade trouxe o uso da paixão como ferramenta para casar. Sim. É assim que eu Sim. vejo. Se Sim. apaixonou, pronto. Esse é o cara que eu vou casar pro resto da minha vida. E não só para casar. A ideia do amor romântico é Sim. vendida para sustentar os casamentos, né? Porque se Uhum. uma mulher sente que ela é fracassada se ela se separar, e que foi isso que aconteceu com as gerações até 10, 20, 30 anos atrás, que era tipo assim, você casou, foi ruim, você trabalha, você pode ir embora, mas você vai ser uma fracassada se você for uma mulher divorciada. Socialmente Então, você fica aí. Fica não aí. presta mais. É. Exato. Então, agora que a gente está conseguindo se recuperar desse monte de lero-lero para dizer, ó, seu sucesso não depende de um casamento. E aí as mulheres estão largando os caras, né? Isso. Então, isso é real. E escolhendo também não casar e não se Exato. relacionar. E não ser Tem mãe. mulheres aí, 40 a mais, que disseram, rapaz, eu não tô afim mesmo, assim. Pra Sim, mim, tá de boa. Porque se sim, você para pra pensar hoje, o casamento, assim, tirando essa parte da ilusão, ai meu Deus, eu quero ser esposa. Meu sonho é ser esposa, pra passar a tarde batendo bolo. Quantas vezes a gente já conversou? Meu amor, você quer passar a tarde batendo bolo? Você está me dizendo que você não quer trabalhar. Você não está me dizendo que você quer passar a tarde alisando um bofe. Você está me dizendo que você quer exato. passar a tarde fazendo um bolo. Atenção! Não é um bofe que vale para você, não, amor. Você está questionando suas questões de outra coisa. É outro sistema que você está ruim. Chamado Sim, capitalismo, mas esse é um outro sim, capítulo. Então, sim. assim, agora tá começando a vir essa conversa de ai meu Deus, esposa troféu, pra eu ir pro Pilates, pra eu ir pro. Meu amor, você só quer dinheiro. Você quer ser rica. Até porque a Não. gente volta para aquele mesmo ponto de que quantas pessoas de verdade são ricas para proporcionar isso para uma mulher durante o tempo que tiver casado, né? Porque na prática o que só tem é a esposa troféu abacaxi, se lenhando, limpando casa e tendo que cozinhar o dia inteiro, e tendo que servir a homem na cama, e tendo que cuidar dos meninos e achando que fez um bom negócio, né? Então, a Então, gente pra só mim, tá vendo velho, isso. até esse termo esposa troféu foi Sim, comungado aí pra gente achar que é uma coisa boa. Porque os caras ricos mesmo, que teria grana pra manter uma mulher, uma sim, esposa troféu, desculpa, os caras estão com 3 de 25. Vai ficar sim. com a mulher pro resto da vida ali, a coroa. Exato, Ah, acabou não, o você resto da nunca vida. vai falar. Ai, meu Deus, mas e os filhos e não sei o quê. Meu amor, nada te impede de ter filho, de ter uma relação massa com o pai de seus filhos. Você não precisa Sim, necessariamente fazer sim, isso dentro de um casamento, que é essa a discussão que eu acho que a gente está buscando trazer. Tirar sim, da caixinha as relações. Eu posso ser uma pessoa separada, eu posso namorar o pai do meu filho e ele mora na casa dele, eu moro na minha casa. Eu posso querer ser celibatária, não me relacionar com ninguém. A liberdade de validar os poderes ser, que eu acho que a gente está precisando exato. mais gente, né, incorpore essa vibe, eu acho. Como diz minha Então, filha numa gíria que eu aprendi, farme a aura nesse sentido. Ó, que loucura. Então, né, eu ando muito pensando isso. Outro dia eu estava conversando com Ingrid, que é também minha parceira, que foi com quem a gente bateu aquele papo aquele dia, né? E aí ela Sim. falou, eu estava falando para ela como de fato o meu Instagram foi andando exatamente na proporção que eu fui andando como mulher para entender tudo isso que eu ia me liberando.
né? Então, Olha, assim, e como isso não é fake, assim, né? No sentido que tem muita gente por aí, principalmente essa galera das esposas troféus, troféus, troféu. troféus, Eu. vendendo, né, que elas vivem uma vida incrível e etc, para produzir conteúdo na internet. Inclusive, a gente critica muito isso, né? Porque elas vão lá dizer que elas são sustentadas pelo marido, mas a gente sabe que elas estão vivendo do dinheiro do conteúdo que elas estão criando na internet, né? Então, isso é uma grande lenda, né? Mas, assim, eu sinto que meu Instagram foi exatamente tanto eu fui abrindo portas para mulheres com o que eu vinha pensando, como mulheres foram abrindo portas para eu ir pensando o que eu podia Hum, fazer da minha vida, né? hum, Porque, de fato, Gabriela acabou de citar aí uma coisa que é exatamente o que eu estou vivendo hoje, que é, ano passado todo mundo achou muito revolucionário quando eu falei, né, vou ter um casamento agora em casas separadas. E sim. aí, quando foi agora no começo desse ano, a gente de fato se separou. E eu de fato acreditei que eu tinha esgotado toda a possibilidade de romance com o casamento, porque mesmo em casas separadas, eu acho que a gente estava muito desconectado já. E aí, do nada, um tempinho depois a gente separado, a coisa surpreendeu de um jeito que, de fato, hoje eu sinto isso, que eu hoje estou namorando com meu ex-marido, pai do meu filho, não me sinto casada, nem quero ser casada nunca mais. E aí eu acho tão engraçado que as pessoas dizem assim, ah, mas quando eu falava de morar em casas separadas, as pessoas diziam assim, ah, mas Sim. isso é só namorar, isso não é casar. Eu hoje entendo que namorar é muito mais prazeroso, principalmente para mulheres, do que casar. Porque, de Porque a grande fato, onda é isso, o namorar, e eu acho que eu não estou dizendo aqui, eu, enquanto celibatária, eu não estou advogando para todo mundo ser celibato, não. Eu estou dizendo sim, que as pessoas precisam se relacionar sim, viver suas paixões sim. se O que eu se faço não quiserem, vão, né? necessariamente vai ser o que vai fazer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é possível. A grande diferença do namoro para o casamento é que o namoro você vê a pessoa quando você está com Quando vontade. você quer, Quando você exatamente, quer. Aí eu digo, exatamente. entendeu? Quando você tá casada, aquele dia, vamos lá, gente, garotas que estão me ouvindo, meninas, mulheres queridas, pessoas que menstruam, aquele dia que você tá para matar uma pessoa, você vai querer chegar no banheiro e a vasilha tá você ali, ó, toda menstruada, meu Deus, caos. Vou ali sentar e quase descer correndo na latrina? Você quer e ainda escorregar na poça de mijo que você pisa? É isso que você quer para sua vida? Não estou dizendo que todos os homens são assim, mas todo mundo Sim, pode ter uma situação dessa. Não estou mas generalizando. eu quero até Mas dizer isso, Beth, porque eu acho que fica na diferença também, fica aparecendo quando a gente se queixa, e eu acho que a gente se queixa com razão, de que os homens de fato ainda estão longe de serem tão funcionais e que isso desgasta sim, muito a convivência. Eu concordo, óbvio, e eu também vivi isso. Mas, por outro lado, eu percebo duas coisas. Primeiro, o que eu vinha dizendo há muito tempo para mulheres, que é, se a gente se ausenta, eles dão um jeito de aprender a fazer. Então, sim, assim, eu percebo que quando eu me separei de verdade, foi que meu ex-marido conseguiu entender quando era o remédio do menino, qual era a hora do sim, leite, qual era a hora de não sei o sim, quê, sim, o que é que sim, comprava para funcionar a comer, o que é sim. que fazer. Então, Não, toda isso é uma logística, revolucionário. A ausência isso é da mãe revolucionário. faz A com que a ausência da mãe paternidade faz o pai. floresça. Exato, faz com que a paternidade aconteça. Então, eu entendo Exatamente. assim que isso tudo também faz com que a gente possa olhar para o outro de novo com admiração, que é olha como fulano dá conta de fazer todas as coisas. E eu Sim, sinto que o casamento tira isso da gente, porque naturalmente, principalmente na construção que a gente vive, um cara que inclusive conseguia viver sozinho antes, que dava conta da vida dele, quando ele vai morar com a mulher, ele de repente vira um filho de novo. Né? Então ele exato. vira um filho de novo e aí você, de repente, é a governanta de toda Aí a a pessoa funcionalidade fica, da ai meu vida. Deus, mas vira filho como? Aí vamos exemplificar como é que vira o filho. Na casa dele, ele pode levar, tipo assim, ó, a louça ele lava uma vez no dia na casa Sim, dele. Tá tudo bem. sim, Ele pode tirar o lixo uma vez na semana na casa. Tá sim, tudo bem. sim, Mas eu acho que é tão saudável você tirar tipo assim, a rotina individual da pessoa. Isso é uma coisa que a gente não valor, não presta atenção, né? É uma coisa que eu isso. bato tanto na sua tecla, que você fala para mim, meu Deus, como eu admiro o seu absoluto compromisso em fazer nada. Porque custou uma vida eu Sim, poder parar para poder
atender exatamente o que eu quero. Então, quando você chega nesse lugar de autossuficiência, de tipo assim, ó, eu sou tão feliz comigo que o outro pode ser que me incomode. E eu Sim, tenho que abrir espaço para o outro. Quando você chega nesse lugar, são poucas coisas que você tolera. Então, sim. assim, você vai trazer um comportamento que para você, dentro da sua rotina, é ruim, para dentro da sua casa. Tipo assim, você é uma pessoa que não gosta de sujeira, aí você vai pegar uma pessoa que só tira o lixo uma vez por semana. E aí vai ser um eterno embate pelas pequenas coisas, porque o desgaste da convivência vem desse lugar. É um desgaste Exato. pelo pregador de roupa, é por coisas Sim. tão minúsculas que É pela acaba se. temperatura do ar-condicionado, que um gosta frio, o outro gosta mais quente. É por Exato! todos os detalhes, né? Um que Todos. quer E ver um negócio na televisão. exato, só para eu concluir. E aí, qual é a onda? Aí a pessoa fala: ah, não, mas tá, beleza. Então o ideal é cada um no seu espaço e cada um ver junto. Ah, mas não pode, não pode por quê? Porque hoje, financeiramente, é mais viável juntar o casal e manter essa estrutura tradicional, patriarcal, capitalista que a gente conhece. O objetivo é manter esse esquema, né? Só para E deixar é um isso aqui outro ponto claro. importantíssimo, né? Porque eu sinto que se a gente parasse de falar para mulheres que o mais interessante é casar e que a gente falasse para mulheres que o mais interessante de tudo é primeiro ter sua independência financeira, ter sua casa, né? Então, assim, isso mudaria já o esquema. Porque eu Total! entendo perfeitamente o que você está falando, que é, e tendo sido casada duas vezes, que é quando um outro vive com a gente, o ritmo de cada um nunca pode ser de verdade respeitado. É uma Sim, eterna conciliação e que a gente sabe muito bem que a maioria das mulheres acabam elas cedendo a entrar no ritmo dos homens, né? Apesar de eu achar até que não é o meu caso, talvez não tenha sido o seu caso, mas de algum jeito a gente sabe que a gente fica cerceado. Né? sim, Então, assim, não é a claro. mesma coisa. Na hora de comer, o que é que todo mundo vai comer? Na hora de dormir, é que horas Exato. vamos dormir? Que horas Tudo é vamos? duplicado, é tudo muito duplicado. Você sabe uma Isso coisa não é muito saudável. louca? Ó, eu vou trazer uma informação aqui, que eu não me lembro se eu conversei com você sobre isso, mas logo quando eu me separei do pai de minha filha, a gente continuou muito amigo, a gente segue muito amigo, não sei se eu já falei isso, somos melhores amigos até hoje. Mas não é sobre isso. A questão é, logo quando a gente se separou, numa das conversas que a gente teve, ele me trouxe uma queixa muito interessante que foi assim, ó, poxa, eu não tô conseguindo fazer coisas que a gente fazia. Falei, como assim? Ele, pô, nunca mais eu fui no cinema, nunca mais eu fui jantar. Aí eu falei, e por que você não vai sozinho? Eu me levo para jantar sempre, pelo menos uma vez por semana. Eu adoro ir pro cinema, eu vou sozinha pro cinema, eu não vou deixar de ver um filme. E isso eu trouxe uma reflexão para ele e acaba sendo uma reflexão interessante de como até o nosso Sim, comportamento é construído a dois. A gente sim, acaba se perdendo dentro dessa lógica. Eu não estou dizendo novamente, gente, que o casamento não é para acontecer. Cada um faz, pelo amor de Deus, me convide para sim. casamentos. Eu amo casamento. Amo, choro em todos. Eu amo, de verdade. Eu de verdade posso aqui. Não estou dizendo que pode. Vai que um dia eu me case. Não estou dizendo isso. O que eu estou falando é que hoje, a forma como é apresentado não é um bom jogo para a mulher. É muito esforço para pouco resultado. Qual é o resultado? O título de ser uma mulher casada? Porque o Exato. Esse prazer, foi o troféu. Esse foi o troféu há muito entendeu? tempo. Aliança no dedo. Aliança no dedo. Aliança no dedo, pronto. O que vai, compra o anel e bota no dedo, gente, pelo amor de Deus. Engraçado, né? Que eu vi outro dia o povo dizendo que tá tendo anel de divórcio, as mulheres se dando mesmo uns diamantes assim de divórcio para botar no dedo como símbolo de amor próprio, de estar ali feliz com a vida que É tá tendo, que é isso, assim. velho. E Puxa, aí, eu. Beth, mas assim, mas você tá falando, né? Você tá falando dos casamentos, é isso que eu não queria que a gente colocasse só nesses termos, porque claro que todo mundo sabe, e eu vejo, por exemplo, alguns homens que eu conheço que são muito participativos, assim, né? Tipo, eu tenho um casal de amigos que eu gosto muito, que tem dois filhos pequenos e que ele é tão mãe quanto ela. Isso é muito raro, assim, a gente poder dizer isso, né? Mas, assim, de Uhum. fato, e ele não é só tão mãe dos filhos, ele é tão ou mais dono de casa do que ela também. Então você vê que os Sim. dois estão ali fazendo os mesmos papéis divididos. E eu acho isso muito legal. Mas ainda assim, se me perguntarem hoje, eu não tenho vontade da rotina exaustiva com alguém. E dessa lógica que você está falando de ser tudo em dupla.
Eu acho que tem coisas que a gente gosta de fazer cada um sozinho. Eu acho que tem o dia de dormir junto, que é gostosinho, que é legal, ficou conversando até mais tarde. E tem os vários dias de dormir cada um sozinho na sua cama em paz, para poder acordar na hora que quer, para o movimento do banheiro do outro não acordar de noite ninguém, para o ar-condicionado ser na temperatura que todo mundo gosta. Então, assim, eu acho O que tem uma sabor do café, grande. ser o café do jeito que você gosta. Eu acho, Beth, que esse é o ponto assim mais crucial dessa Sim, conversa que a gente está tendo hoje, de sim, como a gente precisa realmente aprender os nossos gostos. E a mulher precisa aprender como é ter sua liberdade, sua casa, sua vida, seus gostos, sua rotina. sim. Porque a gente é obrigada a performar o tempo inteiro. Você tem que sair de casa maquiada, arrumada. Eu tô aqui, gente, gravando esse podcast aqui, vocês estão ouvindo, a maioria tá ouvindo, não sei se tá ouvindo. Eu boto maquiagem. Eu nunca uso maquiagem nem para sair de casa. Eu boto aqui, ó, para fazer esse negócio, porque eu sinto uma obrigação moral de estar bem apresentado. Então imagine você ter que dividir. Eu fico pensando isso, Beth, juro. Você sabe que eu sou uma mulher muito diferente. Várias coisas passam pela minha cabeça. Eu fico pensando, por exemplo, essa galera, essas mulheres que se produzem horrores, tipo assim, quilos de maquiagem, babyliss, tudo. E aí começa uma relação com essa skin externa, mas na prática é outra pessoa, né? No dia a dia é outra pessoa. E aí, por que eu tô trazendo isso? Porque eu vi uma vez uma entrevista de Leonardo, de Leandro Leonardo. Hum. E a mulher, ou foi de Zezé de Camargo, não sei. A mulher dizia que ela acordava mais cedo para se arrumar. Ah, pelo amor de Deus, Porque não poupe, isso, né? isso é maluquice. Isso é maluquice, eu concordo. Mas observe, velho, como deve ser difícil também você manter essa dupla personalidade e a pessoa que tá com você também nessa maluquice de se arrumar, você Claro. não puder ficar em casa desleixada, e isso não é sexy, isso não é. Para você, pro seu marido, tem que achar. Entende as normas que eu tô tentando trazer? Eu não sei se eu tô Eu sabendo. entendo, mas por outro lado, vamos pensar que a gente também já está longe dessas, porque na prática, ninguém também, a maior parte das pessoas também não faz. Só essa galera que tá achando que é troféu que faz esse esforço hoje, né? Mas assim, a maior parte das pessoas também não faz. Fica todo mundo de qualquer jeito mesmo em casa. Só que eu também acho, não que eu ache que isso é que dá o tesão, mas, por exemplo, quando eu notei que entre eu e, por exemplo, o meu namorado atual, quando a gente Sim. passou a se encontrar para namorar, para se ver, É porque a gente outra estava quem? É assim, outro clima. também tinha vontade de me arrumar. Né? Então, assim, eu também tinha vontade de estar mais cheirosa, de estar com a roupa interessante e tal. É mais ou menos isso que eu tô tentando Que trazer não no quer dia a dizer dia. performar. Não quer dizer performar. Mas Sim, mas aparece um elemento de sedução que o casamento também tira. Então, assim, a mulher que exato. se arruma para o marido é um saco, também tem que ficar pensando em se arrumar. Mas também quem não se arruma mais nada um para o outro é porque também a rotina é um saco mesmo, né? Então, É. ficar ali E, sentada outro, assistindo e uma televisão é um coisa que eu saco. acho também, sabe, que funciona mais assim numa relação separada, olha, eu falando celibatária, mas o que eu acho que funciona numa relação separada é isso, até essa coisa de, poxa, a gente se encontra tal dia, ou toda quinta, ou todo fim de semana, ou quando der, nesse esquema de namorado. Pô, é isso que Sim, você tá falando. Você se arruma, você se produz, você tá ali na intenção do outro. Vocês dois sim, combinam que tá na intenção. Quando você tá dividindo o teto com a pessoa, amor, esse time. Poxa, hoje exato. eu quero transar. Meu Deus, como. Ó, minha vontade até tudo acontecer Sim, são muitas camadas. Porque, assim, você tem que. É isso. Não preciso nem exemplificar. Todo mundo que tá ouvindo aqui tá entendendo o que sim, eu tô falando. claro. Sem contar que as mulheres ainda têm esse esquema, né? Que é o que eu percebi também. A partir do momento onde a gente realmente começou a dividir mais ou menos a guarda do nosso filho pequeno, apesar de não ser 50-50, fica bem mais aqui. Tudo bem, né? Assim, na minha cabeça, inclusive, tudo bem, apesar de eu achar que é ótimo para quem fica 50-50, mas Sim. eu sinto que para mim tá tudo bem, porque o simples fato de eu poder ter um dia do fim de semana sem meu filho pequeno fez total diferença na minha vida. E aí eu tenho disposição para sair, para namorar. Aí eu tenho disposição para estar querendo também me arrumar, porque eu de fato descanso. E isso é uma das coisas que a mulher casada, principalmente com filho pequeno, não vive nunca, Não que tem. é ter a Não tem. chance de descansar. Né? Exato. Então, assim, não tem como uma mulher estar afim de transar no fim do dia que ela fez 250 malabarismos para o dia acontecer, ela só quer dormir, morrer e Exato. acordar no dia seguinte. Né? Exato. Então, assim,
Se os caras também sacassem, e não só os caras, né? Se as pessoas sacassem que, por exemplo, esse é um modelo mais saudável, agradável e eu acho que até a longo prazo mais possível de durar como um amor legal, as pessoas já pensariam família de um outro jeito, né? Porque eu acho que o que a gente faz é Exatamente, Best. todo mundo pensa em casar, todo mundo desgasta o casamento até a última gota e depois separa, acabou. E aí Isso. vira pais separados que muitas vezes se Inimigos. odeiam. Inimigos, Exato. muitas vezes se odeiam. Inimigos. E podia ser de outro esquema, né? Se todo mundo tivesse um esquema legal, eu até penso isso, às vezes é necessário mesmo no primeiro, segundo ano de uma criança morar junto, e depois não é mais. Por que não pode ser fluida essa estrutura? Por que a Exatamente. gente fica ali, ó, Mas aí a achando que gente tem que ser uma volta, e coisa? aí essa é a lógica que é importante a gente frisar. Por que que tem que ser assim? Porque assim, porque a gente volta ao modelo que a gente Tradicional. entende tradicional de que a realização da mulher é arrumar um marido Sim, que sustente e que ela sim, possa viver isso. E aí eu volto para a mesma camada. Você não precisa de um marido, você precisa de dinheiro e de sim, independência sim, financeira. sim. Você pode ter sua casa, você pode ter sua carreira, você pode ter seu namorado, você pode ter seu marido, você pode até querer morar junto, desde que você, no dia que não quiser mais, Posso ir você embora. possa não querer. Nem possa ir Claro. embora, Não, você isso possa até botar claro. para fora. Porque eu não ouvi o conselho da minha mãe a vida inteira falou: minha filha, toda vez que quando você casar, que a Ter a casa sua seja casa. sua, os móveis sejam seus, que seja tudo seu, que você só bota o cara para fora. Ó, eu não ouvi. Fica a Pois dica da é, que é minha uma mãe para coisa. quem está ouvindo. Eu não ouvi, É, vocês escutem, independente. escutem isso, porque de fato faz toda a Escutem diferença. Né? Faz toda toda a a diferença. gente, toda a diferença. Porque outra coisa, eu estava conversando outro dia, inclusive, com um conhecido meu, a gente estava debatendo sobre essa questão de casamento, dinheiro e tal, não sei o quê. Eu falei para ele, eu falei, velho, quantas vezes eu já conversando sobre minha situação, por exemplo, que o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tenho casa própria, a casa própria que a gente tinha era do meu ex-marido, portanto, permaneceu com ele, que é a casa da nossa filha, não deixa de ser casa dela. Mas, enfim. E aí eu moro de aluguel. É isso que eu queria dizer. E aí eu conversando com esse amigo meu e ele falando comigo assim, poxa, velho, como é que é esse processo e tal, não sei o quê. E aí ele dizendo que se fossem outras pessoas, outras mulheres, iam pensar de querer voltar, se tivessem num aperto financeiro, por exemplo, ia pensar de querer voltar pro ex-marido para ter a segurança da casa. Quando ele trouxe isso, eu falei, querido, entendo, mas assim, para mim não faz nem sentido, porque você está usando um outro ser humano para suprir uma necessidade capitalista, não afetiva. Que tipo de pessoa você é? E a que preço? Porque a gente fala também como se a interesseira estivesse se dando bem, mas a interesseira está lá dormindo com alguém que ela não quer dormir mais. Né? Ela está Pode lá ser aguentando alguém que ela não tem mais tantas tesão. variáveis de errado de Sim, que isso pode dar. Entende que esse sim, caminho tá errado. Por isso sim. que eu volto a falar, velho, e uma coisa que você fala muito, a gente precisa focar na nossa independência, precisa focar nos Total. nossos gostos. A gente Sim. precisa aprender como é que a gente gosta do café da gente. Eu gosto mais fraco, eu gosto mais forte, eu gosto como. Não é o Uhum. café que a família ou você. Não, porra. Você tem seu gosto, você tem o seu ponto do seu sal. Você gosta de entrar no seu banheiro, o banheiro tá limpo para você tomar banho. Você quer dividir a sua vida com uma outra pessoa, porque você ama essa pessoa e você é uma pessoa que você não consegue ficar sozinho e você quer ter uma companhia? Beleza, não estou dizendo que não seja esse o caminho. Mas a Sim. que custo? É isso que tem que estar muito claro. Se for muito esforço para pouco resultado, não vale a pena. Não vale a pena. E volto para esse meu ponto de que, assim, claro que a gente não tem nenhuma intenção de dizer aqui que ninguém devia ou não devia casar. A questão não Claro é que essa, né? não, Até porque gente, por favor. a Casem e gente me convidem. fez, a gente fez o que a gente teve vontade de fazer. A gente já falava isso, inclusive, E há duas 6 anos vezes, atrás. viu? Exato, a gente já falava essa mesma coisa que a gente não queria casar mais depois do primeiro separação. Casou Fomos lá de e fizemos de novo. novo. As duas. Exato. Mas E assim, eu mas volto isso a me. dizer que eu ainda posso aparecer casado um dia. Não estou dizendo Claro, que não todo mundo aconteça. pode, né? A Mas questão é que assim, tipo de casamento e relação você quer. O que é a saudável. questão, Best, é a gente conseguir olhar para isso de um jeito mais racional mesmo, que eu sinto que para mulheres nunca foi vendida
a realidade Sim, objetiva, né? sim, Então, assim, a realidade objetiva é... Os homens tiveram acesso a uma realidade objetiva muito mais clara, que era assim, não, é confortável ter uma mulher em casa que faça a vida acontecer, enquanto isso eu vou investir na minha carreira e que eu possa ter filhos e eu vou ter quantas amantes eu quiser. Esse é o modelo clássico que a gente tem, né? Ele ia fazer exato. quantas vidas Por ele quê? Porque o quisesse. desejo dentro do casamento, ele acaba e aí o Sim, cara pega um monte de gente, mas a mulher tá dentro de casa, cuidando, lavando o prato, cuidando de menino, é. tá tão cansada, coitada. Ele acaba também dentro do casamento, porque tem muita gente que tem, né, fica nessa fantasia de que tá transando com o marido não vai trair, não é por aí também, porque muita gente transa em casa e transa na rua, né? Então isso não é questão. Mas eu só quero dizer que os homens, eles tinham acesso a uma visão muito menos romanceada da coisa. Eles Sim, sabiam que eles estavam fazendo um bom negócio. Eles sabiam que ia ter uma mulher para gerir a vida deles, que ia ter uma mulher para cuidar dos filhos deles. Eles sabiam que eles iam ter esse serviço oferecido num casamento. é isso que é o romance que foi vendido pra gente, Claro, de literatura, de tudo. Uma forma mas da o que eu mulher quero. aceitar viver dentro Exato. de uma Porque a gente régua. está saindo lá de trás, onde o cara também oferecia alguma coisa que era o sustento, né? E a mulher também achava que isso era interessante, mas a gente está nesse meio do caminho, a gente está nessa geração, onde os homens Uhum, continuam sabendo que se eles casarem, eles vão ter tudo isso e as contas divididas. sim, Enquanto isso, as mulheres entram nessas relações achando que elas vão ser de verdade felizes para sempre. Eu não acho que o cara compra a mesma fantasia romântica. O sim, cara acha que ele gosta daquela mulher com quem ele está casando, ele acha que ela é uma boa escolha para a vida dele, mas exatamente. ele continua vivendo, 90% dos caras continuam vivendo a vida que eles querem viver e Exatamente. muitas vezes tendo cuidados. E eu não estou nem falando só da questão da infidelidade, não. Estou falando do jogo de futebol que eles continuam indo, né? Do quanto com os amigos eles querem estar, do quanto eles mantêm uma vida própria enquanto as mulheres se anulam. Né? Então, quando a gente fala que o casamento não é um bom negócio para mulheres no formato que a gente está aqui dizendo assim: pensem bem, antes principalmente de casar, se vocês também só estão tentando atender uma expectativa social, se vocês só estão tentando acreditar num romance que não vai rolar, porque ninguém passa 20, 30 anos apaixonado, nem achando que está vivendo um amor incrível, as pessoas Quimicamente estão vivendo impossível, realidade. gente. Exato. Né? Então, assim, que as mulheres pensem assim, pô, é um cara que de fato eu quero dividir um negócio, que de fato divide a vida real, que de fato eu quero ter um filho com essa Eu acho pessoa. que o pensamento do casamento tem que ser, de verdade, tem que ser metade paixão e metade funcionalidade. A paixão vai Ok, acabar. E a amizade, exato. entendeu? Porque assim, ó, a paixão acaba, gente. Isso daí, infelizmente, é real, não tem o que discutir. Sim, Mas se você pensa em ter um casamento, uma parceria a longo prazo, essa que é a lógica, uma parceria para vocês poderem viver essa lógica do que é o casamento. Mas eu tudo volto até bem. Ma, pensar ma, também. Não, o que eu quero dizer é também pensar que a gente também está sendo tão instruído a também pensar em casar e ter um parceiro assim, um parceiro assado. E a gente não é instruído a pensar, poxa, e se eu não precisar de um parceiro? claro, É, tem que. claro. E Eu, assim, e a gente volta para esse lugar que tudo bem, mesmo que todo mundo ache que tá ótimo, que estava apaixonado, que a pessoa era uma boa pessoa para dividir a vida, não sei o que lá, não sei o que lá, a gente está questionando o formato real e o quanto pensar em viver a dois anula também a possibilidade de ser um mais do outro. Né? Então, assim, a isso. meu ver, as pessoas terem cada um a sua casa, principalmente numa idade onde todo mundo já puder bancar a sua própria casa, é saudável. A pessoa se vê quando tá afim. E principalmente, Beth, eu venho muito pensando isso. A ideia romântica para as mulheres, ela estava sempre no lugar de que aquela era a relação mais importante da vida dela, de que o marido é a pessoa mais importante da vida dela. Até que os filhos venham e fiquem ali no mesmo lugar. Mas eu entendo hoje que o relacionamento amoroso tem que estar em um dos lugares da vida, do mesmo jeito, no mesma equiparação que as amigas estão, que os outros familiares estão, que o trabalho está, que a solitude de poder passar tempo em casa, sozinha, com a gente mesmo está. Então, o relacionamento amoroso não está no topo. E é porque a gente espera que esteja no topo que a gente se frustra tanto também, que a gente quer que o outro seja a alma Exato. gêmea, a perfeição, que tenha tudo que a gente quer, que se não tiver tudo que a gente quer, aquilo ali não funcionou, não era o amor ideal. E você sabe E uma não coisa que eu tem isso. percebo? A gente fica preso, assim, né? Nessa lógica de relação assim, assim, assado, e não pensa assim, poxa, eu quero estar com fulano.
pensa, eu quero um marido. Não, eu preciso de um Uhum. marido. Então, quem é que Sim, encaixa nesse papel do meu marido? sim, Fulano, vê se você. Não é pela pessoa, é pelo lugar que ela vai exato, ocupar. E aí que eu exato, vejo que eu já. Olha, Beth, o que eu já ouvi na minha maca de cliente, de amiga, de tudo, da quantidade de mulher que é frustrada dentro de casa porque casou na lógica de tem o meu marido, mas essa pessoa ela não gosta. não Então, gosta. eternamente tentando mudar essa pessoa, se ajustar a essa pessoa, ajustar essa pessoa à realidade dela, mas é sempre esse engasgo, essa rixa. Por quê? Porque precisava de um marido, essa pessoa entrou com esse título. Exato. Mas e fulano e cicrano aqui, ó, um a um? Você toleraria passar a vida inteira com fulano? Eu toleraria passar a vida inteira com as minhas amigas. Agora, com. Que toleraria, você entende que as pessoas acabam tolerando, mas elas não estão lá porque elas querem. É essa maluquice que é Sim, esse o feeling que eu quero que a gente pense também, porque eu amo as minhas amigas, mas eu também não quero morar com elas do mesmo jeito que você sim, disse que sim, você sim, também sim. gosta de estar aí na sua casa vivendo sua vida. Então, assim, Sim. se a gente se livrasse dessa ideia de que a gente tem que ser dois para conseguir levar uma vida legal, tudo seria mais fácil, porque aí sim a relação amorosa entra no lugar de se eu gosto de fulano e fulano gosta de mim, a gente quer sair, a gente quer se ver, a gente quer transar, a gente quer. E eu também gosto das minhas amigas, eu também gosto de estar com meus filhos, eu também gosto de estar com meu trabalho. Também. Exato. É esse equilíbrio que eu sinto que, assim, aos meus 43 anos eu estou chegando num lugar que eu não imaginava antes, porque todas essas fantasias vão aprisionando as mulheres, que é, mas se Sim, você se separar, você vai ficar velha e sozinha. Se você não casar com 28 anos, você vai ficar encalhada. Se você não sim. tiver filho até 35 anos, você vai. Tudo isso que vão dizendo pra gente e que vai fazendo com que a gente pense que esse é o script óbvio. E Uhum. hoje, se as pessoas me perguntassem realmente, com sinceridade, assim, a meu ver, namorar é bem mais legal do que casar. Em todos os momentos da minha vida foi. Todos os momentos onde eu namorei Velho, eu vou te foram trazer aqui melhores uma do que outra os coisa. casamentos. Você quer ver o que é muito doido? Meu primeiro casamento, eu casei muito nova. Eu casei, eu acho que eu tinha Sim, 22, 23 anos. Eu nem lembro de tão nova que eu era. sim. E eu fico pensando assim, que é uma coisa que eu gostaria de que as meninas, a nova geração ouvisse, pensasse, sei lá. Mesmo que você queira casar, não tenha pressa. Não Sim. tenha pressa, porque assim, ó, primeiro, nosso cérebro, né, o nosso córtex pré-frontal, atenção, ele só se desenvolve plenamente a partir dos 25 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que até os 25 anos, quer dizer, os estudiosos disseram que é 32 agora, tu viu? Mas o que eu É quero dizer é o mesmo? seguinte, até essa partezinha que fica assim na sua testa chegar no desenvolvimento pleno, você não sabe nem quem você é. Começa por Uhum. aí. Você já vai ter uma Sim. vida compartilhada. Calma lá, pô. Uhum. Mulheres, vá viver sua vida, vá conquistar suas coisas, namore, beije, curta. Quer casar? Case, mas segura um pouquinho, né? Quer noivar? Vamos noivar primeiro, fica os 3 anos, dá uma segurada, mora junto antes. O que eu digo é o seguinte, muitas vezes eu vejo que a galera se apressa a entrar se encaixar nesse padrão de pessoa casada, já de adulta, 20 e não, já tô aqui, já tô pronta, já sou adulto. Pai adulto é uma pessoa casada, já com filho. Que a gente se atropela, a gente acaba se colocando em situações que a gente não tá pronto, não tá preparado. A maturidade que a gente tem hoje, Best, imagine se a gente não tivesse, ó, Claro. do E que que a a gente gente não viveu. conquistou ainda. Aos 20 e poucos E anos, a gente não conquistou ainda o básico, que é poder se sustentar. a gente com 40 que tá começando a entender o game, entendeu? É Uhum. nesse lugar que eu acho que é importante a gente. E eu converso isso com minha filha, viu? Bastante. Eu tenho uma filha Claro, jovem aí, claro. eu tenho uma filha de 10 anos. Converso muito com ela. Você vai procurar suas coisas, ser quem você é, buscar sua independência. Você gosta de quê? Gosta de fazer o quê? Seu suco é como? Porque é Sim. engraçado, né? Que eu me lembro, o último casamento, o meu segundo casamento, tinha uma frase que eu todo dia, Beth, eu nem sei se eu te falei isso, todo dia de manhã, quando eu acordava com um cheirinho de café, assim, feito, eu pensava, nossa, como eu gosto que fulano faça o café, mas nossa, como eu detesto o café dele. Gosto Olha, desse café.
Sabe? Aí eu pensava, porra, vou esquentar um pouco, porque era muito forte. Aí eu pensei, vou botar um pouco mais de água aqui, botar um leite, já fazer uma cena, aí vinha um café assim, sabe? Sabe, são pequenas coisas assim, que aí se você vai falar, porra, um café, porra, não, mas entende? São essas pequenas vezes. Você não sabe, às vezes, você que tá me ouvindo, você às vezes você não sabe nem como é que você gosta do seu café. Já Isso. falou? Porque Porque não o deu outro tempo, às vai vezes, ter da que gente ficar. descobrir, Não né? teve Às vezes tempo não de. deu tempo de descobrir. Sim. Exatamente. Né? E mesmo para, obviamente, né, a gente teve o desejo, a gente casou, a gente viveu, a gente está falando de um lugar de quem já não quis isso, mas obviamente as pessoas todas que desejem fazer isso devem fazer, mas eu acho que principalmente sem a fantasia obrigatória do até que a morte os separe. Né? Porque Sim. eu sinto que uma das coisas que arruina também com a possibilidade de casamentos serem mais legais é que as pessoas acham que eles têm que durar de qualquer jeito para a vida toda. Então elas perdem o trem também. Quando o casamento não tá mais legal, Bicha, quando a tu sabe que comunicação essa está batendo. lógica de até que a morte separe é uma lógica, vamos lá, de igreja que força essa ideia da gente, né? Um aqui que tá ouvindo, você tem Claro, que ficar até a morte separar você porque tá lá escrito que mulher não pode sair exato. do casamento porque os filhos Exato. A gente vem dessa lógica ainda, só que ainda sustenta muito o romance e a expectativa Exato. romântica das pessoas. E elas se frustram muito, porque uma vez que entra lá dentro e vê que o negócio não tá legal, como é que você vai passar mais 60 anos da sua vida fazendo a mesma Exato. coisa? Né? Primeiro, Então, é aceitar que você tem que passar mais 60 anos da sua vida nessa lógica ou, meu Deus, eu vou ser uma pária da sociedade, uma mulher divorciada. exato. Né? Entendeu? Então, eu acho que tudo isso que a gente está se livrando tem trazido para um lugar, pelo menos para mim, eu vejo um lugar assim de muitas possibilidades. E que nenhuma das possibilidades parece terrível mais. Ficar sozinha não é terrível, ficar separada não é terrível, ficar namorando não é terrível, ficar casada não é terrível também. Só não é a minha preferência. Né? Então, a Exato. gente poder escolher isso e poder pensar assim, poxa, eu tenho vários caminhos para minha vida amorosa andar, ou não, e tá tudo certo de qualquer jeito, seria muito libertador para mulheres, né? Então, Exato. Mulheres não se bom, sintam obrigadas a não se casar, sintam por obrigadas a favor, não nada, se né? sintam a nada. Muito bem, minha Beth, vamos ficar então por aqui hoje, Amo. tá bom? Em breve Gratidão. a gente vem com novas polêmicas. Amo. Amo. Um beijo pra quem tá Beijo, meu ouvindo. Beijo, povo, segue a beijo. gente no Spotify, no YouTube, em tudo quanto é lugar. Esse é Sem Filtro Podcast. Beijão, até a próxima.